Acho que o grande diferencial seria que é possível, né? Que não é possível você levar para a simulação mais 3D. Essas limitações, né? Enxergar o que as informações que são pertinentes ao projeto, né? E levá-las da melhor forma possível para dentro da simulação. Este aqui é um exemplo de edificação, né? Que a gente encontrava essa questão, porque ela era bastante complexa no sentido de nós não sermos na época capazes de modelar exatamente essa edificação. Então esse é um problema que a gente encontra, né, na hora de levar retirar os dados de um projeto e levar para dentro do S3E, né? Tentar ver que no caso é uma ferramenta para ser fácil, simples. Então a gente enfrenta esse problema na hora de se fazer algo mais complexo, né? Como essa é uma que tem vários bris e marquinhos com formas diferenciadas, é necessário fazer uma conversão dessas informações. Deixa eu ver se eu tenho a planta dela aqui. Mas ela tem um formato semelhante a um crucifixo, né, com vários detalhes. E esse formato, para vias de estudo, essa publicação, ele foi aproximado por um formato retangular. E foi avaliado qual era o efeito disso, né, porque foi feita a simulação dela de uma consultoria, né, com todos esses detalhes, né, e depois foi efetuada ela com formato retangular para ver essa diferença no que tange ao comportamento térmico dela, nos resultados de dimensionamento, né, utilizando os valores de dimensionamento já automáticos da ferramenta, né, no caso do simulador do Energy Plus por trás. Atualmente, nós somos capazes de fazer o formato... Deixa eu até criar uma nova simulação aqui, né? O formato de cruz. Na verdade, nós não fizemos com retangular, nós fizemos já totalmente retangular com a edificação real. E já com o crucifixo que nós efetuamos atualmente, nós conseguimos um diferente resultado em relação ao real na ordem de 2 a 2,5%. Que para vias desse teste, né, lógico que para um processo mais preciso, no caso de até mesmo de uma certificação, existem um grau de exigência maior, mas desculpa, para uma consultoria, né, que seria um valor razoável de se consumo brasileiro, mas para uma certificação é totalmente aceitável. E para, no caso, a análise inicial de uma edificação de parâmetros, ela é totalmente satisfatória. E você usou esse exemplo prescritivo ou método de simulação? Até eu tenho também uma outra publicação essa comparação, né? Porque aqui tudo que eu estou fazendo é com o método de simulação. Que o método prescritivo... Ele é mais complexo. Exatamente, não só mais complexo, como ele é capaz de atender várias estratégias ou métodos de economia passivos. Ele considera muito mais variáveis do que o prescritivo. Até essa comparação a gente permite ela na ferramenta todas as vezes que você efetua uma simulação, você pode verificar ela tanto quanto pelo método de simulação como pelo prescritivo. Aqui, deixa eu te mostrar. Aquele exemplo que a gente havia executado ontem, mas nós apresentamos os dois resultados a título de curiosidade, né? E para evidenciar que muitas das vezes, se você levar uma estratégia que ela não foi verificada pelo prescritivo, você pode ver que tem nítida diferença de consumo. Você pode pular até dois níveis, né? Normalmente lógico, e se alguém encontrar uma que o método prescritivo deu um valor melhor do que na simulação, me avisem que é algum erro na simulação. Nesse caso aqui ela teve ainda a mesma, né, que foi aquela, a gente colocou valores padrão, né, de certificação, mas nós vamos ter um tempinho para fazer umas novas simulações, eu posso conseguir obter um resultado que isso seja diferente. Né? Nós vamos criar uma nova simulação. O modelo, né, que ele tinha esse formato semelhante de um crucifixo, com alguns detalhamentos internos, né? Eu poderia hoje fazer ela como crucifixo e conseguir esses resultados bem melhores, né? Mas eu vou utilizar esse aqui até no modelo para vocês rodarem, eu posso enviar por e-mail para vocês também, isso é
teste, né, que já é um dos baselines que são utilizados para fazer a verificação das ferramentas de simulação, né, em função da metodologia do Regulamento Técnico de Qualidade de Qualificações Comerciais, Residenciais e Químicas. Então aqui nós temos uma edificação, né, que ela... Foi me recordo de adiantar isso. Deixa eu ver ela só aqui. Ela está inclinada de 90 graus para o norte, né, aproximadamente 50 por 30, né, é uma retangular, com um número de andares, aqui, são 17 pavimentos. E aqui a gente tem todas as especificações já preparadas, né, para facilitar a simulação. Muitas das vezes a dificuldade está em trazer essas informações para o modelo de simulação. Então aqui a gente tem ela com 17 andares, você pode verificar que tem uma área de vidros extremamente elevada, né? E o modelo de simulação que se recomenda fazer aqui nas 3 que até foi utilizado, né, é que a gente utiliza com o sistema que a gente tem o core e essas zonas perimetrais, né, que já está avançando um pouquinho nessas explicações de engenharia, que é um modelo que é bastante difundido, né, de simulação, ao invés de se fazer todas as zonas térmicas separadamente. Infelizmente, eu acho que realmente eles só vão liberar a internet para mim, né? Acho que não tem jeito de liberar para todos. Que pena. Mas se alguém tiver com 3G, fique à vontade de seguir, né? Me avisa que eu vou passando essas informações. Então, este modelo ele é amplamente difundido exatamente pelo fato que ele consegue modelar bem o comportamento térmico de uma edificação, ao invés de se criar uma por uma as zonas térmicas, né? Que até existem vários estudos, uma vasta referência bibliográfica que evidencia isso, o efeito da radiação externa, da quantidade de calor que está entrando, né, pelas paredes e pelos vidros, ela tem um alcance de aproximadamente 4,5 metros. Depois disso, ele não vai estar, como se diz, criando um gradiente de temperatura, né? Então, esse modelo aqui que se cria essas zonas perimetrais, né, e o core, ele funciona bem para modelar o comportamento térmico. Inclusive, que é um motivo pelo qual nós utilizamos amplamente esse modelo para todas as geometrias. A gente seguindo aqui, né, que essa é uma pergunta que sempre surge, né, a questão do uso típico. Muitas das vezes nós temos edificações que ela tem diversos usos, mas nós temos que nos basear naquele que seria o principal, que é uma limitação que a gente tem, né, no sentido de facilitar para não ser necessário que o usuário vá lá e vá caracterizar qual é o uso típico de cada uma das zonas ou áreas da edificação. Exatamente também para ser uma ferramenta de acesso rápido, né? Então, este exemplo que eu estou rodando aqui, que é um baseline, é um escritório de baixa intensidade de carga. No caso das edificações comerciais, ela tem uma representação bem grande, né? Conforme eu estava explicando anteriormente, né, as demais geometrias também utilizam esse formato de um core e zona perimetral, né? Mesmo não sendo retangular, a gente adotou esse procedimento para buscar essa caracterização sem ser necessário o zoneamento térmico de cada uma das... E só retornando àquele item que eu estava discutindo, né, as demais edificações, modelos de geometria, né, apesar de terem formatos diferentes, a gente também adotou esse mesmo procedimento de uma área interior, no caso que não seria um core único agora, né, vários, e com as zonas perimetrais. Né. Existe a possibilidade também, né, de se trabalhar com as zonas perimetrais menores, mas a gente até retirou essa opção porque existem casos em que essa modelagem pode estar errônea, né? Então, a gente até desabilitou essa opção e faz esse cálculo automaticamente de qual seria o melhor comprimento de zona perimetral para cada uma das dimensões, né, que são colocadas. Aí, voltando a essa questão, né, que uma pergunta que sempre aparece quando se vai modelar a geometria seria que hoje o modelo
modelo de simulação térmica tem um problema, é que se consideram todas as paredes como... ela tem suas propriedades, mas elas não existem fisicamente. O que isso indica? Então, por exemplo, eu tenho uma edificação com 40 metros de comprimento por 20 de largura. Sei que de vocês não vai ser assim, né? Mas pensando como engenheiro aqui, retangular. E você tem uma quantidade de paredes internas, né? Então, a sua área útil, se nós retirarmos o valor dessas paredes, nós não temos uma área útil que corresponderia a 40 metros. Né? Então, essa que é uma grande dificuldade que as pessoas encontram, né, quando vão tentar fazer, por exemplo, uma simulação, mesmo pelo método prescritivo, né, para se levar a uma certificação, né, que você está, teoricamente, considerando uma área útil. Né. Então, assim, existe dentro do regulamento até essa possibilidade que tem um nível de tolerância. Né, então, acaba-se aceitando essa diferença, né, porque todas essas informações são baseadas em áreas úteis, né, no caso seria a área interna. Né. E no caso aqui a gente tenta fazer essa correção de forma a trabalhar com esse. No caso a gente tem essas limitações, né, nos campos de entrada, nos comprimentos que se podem utilizar, exatamente nesse sentido, né, que se eu trabalhar com valores maiores que esse, eu já não estaria dentro de um limite aceitável para se trabalhar com essa diferença. Né. Então, com isso, se está dentro desses valores, lógico, se entrar com valor que é até possível simular, mas essa garantia em relação a essa diferença de área útil e a área simulada, ela começa a ficar evidente, né, com uma diferença maior. Mas muitas das vezes, até eu mesmo, para efeito de consultoria, rapidamente para testar uma verificação, eu buscava uma geometria semelhante e trabalhava em cima do parâmetro que eu tinha interesse em ser analisado. Até vou fazer agora esse exemplo de, por exemplo, um material qualquer, né? Não vou caracterizar agora então, mas vou deixar essa edificação simples, né? Mas eu tendo uma edificação com 40% de abertura, vamos aumentar um pouco, 60% de abertura, sem sombreamento, né? Aí a facilidade para se trabalhar em cima desses testes, né, que eu fiz aqui no base vertical, né, eu posso copiar essa simulação. Né, aqui eu somente alterei, coloquei em todos os andares, né, praticamente na fachada sul, alguns pris para ver se teria algum efeito ou não, e diminuir aleatoriamente, né, o percentual de abertura na fachada assim, oeste. Que teoricamente, uma vez que tenha feito toda a edificação, né, é possível você alterar somente os detalhes, como eu fiz agora, né, alterei alguns itens a criação desses brises em uma fachada e diminuir o percentual de abertura em outra, e é possível que você veja os resultados. Né? Então a gente vai ter aqui, acho que era aquela edificação qualquer, né? Aí, tendo esse acesso a essa edificação, né, eu posso verificar aqui qual foi o consumo dela, né? E deixa eu ver se eu acho aqui pela... E o dimensionamento com essa configuração, né? Agora, uma vez que esteja simulado, eu consigo comparar qual foi o resultado, né? Somente com essa diferença e avaliar se uma determinada decisão como essa de se colocar um brise em uma fachada, ele vai ter algum retorno efetivo, né? Para o comportamento térmico da edificação e no consumo total.
Mas eu acho que, deixa eu voltar então para esse exemplo e tentar rodar ele, que eu acho que seria mais interessante, que é um que vai ser disponibilizado até na página do LabE também, para o pessoal que quiser utilizar, é um bom teste, né, desses parâmetros. Em todo caso, né, só para mostrar, né, que aqui qualquer uma dessas edificações, como eu falei anteriormente, mas eu não tinha instalado aqui ainda nesse computador, né, o SketchUp. Deixa eu pegar algum qualquer aqui. Se a gente tem disponível para baixar os IDFs dentro desse zip, né? Opa. Você pode extrair os IDFs de todas as referências e da edificação real. E abrir ele no SketchUp, né? Você vai ter Tem esses nomes todos bagunçados aí, a gente libera com a chave do arquivo que foi rodado, mas normalmente é o mesmo nome, tem aqui o modelo de simulação real e depois só mudando o final aqui, tipo A, DF para referência A, B, C e D. Deixa eu pegar um aqui, deixa eu abrir no SketchUp. Então é possível abrir a certificação, né? No caso, esse foi um modelo com 3, o que foi simulado durante um padrão, né? Com 3 pavimentos, né? E até esse caso aqui, eles vêm todos os pavimentos juntos, né? No caso quando a gente roda uma edificação com, por exemplo, 8 ou 10 pavimentos, acontece deles paredes serem separados, né? Porque esse modelo, quando a gente utiliza vários andares, né? Mais do que 3, existe uma repetição do tipo, ou meso. Nesse caso, elas aparecem flutuando no ar, porque é o próprio software que faz essa repetição, né? Não deixa de ser carga térmica. Né? Vou gerar uma nova simulação aqui, esse exemplo do baseline, né? Com 12 andares, né? Para verificar tudo bem feito. O pé direito aqui, na edição avançada do retangular, eu posso trabalhar ele com valores diferentes, né? Para cada um dos pisos, né? Dando aqui entrar com elas, como eu mostrei, né? Você pode entrar separado cada uma delas, né? A dificuldade está em colocar em cada uma das fachadas depois. Gabriel, Oi? ali onde você estava, como é que você faz para colocar uma área sombreada? Aí. Como é que você faz para colocar uma área sombreada, uma parede que está colada em outra parede? Área sombreada, como assim? Quando você tem uma parede que está colada, um muro colado com outro muro, por exemplo. Ok. Existe aqui, na parte de geometria, você tem o sombreamento, né? Aí você pode... Desculpa, né? Quando a gente vai para a edição avançada de geometria, eu tenho a opção sombreamento aqui em cima. A gente até deixa mais escondidinho. E você pode entrar com as dimensões, né? De qualquer uma das... Até a gente chama de... Inicialmente é de sombreamentos anexos, mas seria um sombreamento de entorno, né? Vocês utilizam, você pode entrar com qualquer um deles, né? No caso até 4, né? Nas 4 direções. Basta entrar com as... Essa é uma parte que a gente não pensou muito, né? Tá? Tem que literalmente entrar com as 4 dimensões. Com 4 valores, né? Deslocamento, altura, largura e extensão também.
existem algumas publicações, né, a respeito disso, porque o problema não é, na verdade, de colocar, por exemplo, uma árvore, é como que você vai representar isso, que não seria um sombreamento total, né? Que aqui, por exemplo, a gente está considerando como se fosse um muro, né, uma superfície sólida, em que você está tendo total sombreamento, né? No caso da árvore, que você está causando pelo fato de boa parte dessa radiação atravessar também as folhas, você tem um sombreamento parcial, né? Essa consideração é relevante, né? Normalmente se adota, se não me engano, são 0,7%, 70%, né, de sombreamento, para esse caso. Com o que a gente fornece aqui, não é possível colocar diretamente, né? Tem que ter essa racionalização de quem está trazendo para a simulação, de estar levando um valor percentual disso. Aí, retornando a esse modelo que a gente nunca tem ainda, né? Colocado aqui, não tem ali no modelo, mas eu vou colocar no sombreamento. Opa, deixa eu botar aqui. Só para aparecer depois ali no SketchUp, né? Colocando valores quaisquer, né? Mas é para aparecer no IDF. Isso, aqui na escolha dos materiais, né, agora do que seria, né, ele já vem com alguns valores default, que são, normalmente ele busca se trazer aquele que seria o mais apropriado para a zona bioclimática, muitas das vezes não é o melhor, né, assim, seria o mais utilizado com valor adequado. O que foi utilizado foi o bloco 9.14.24, deixa eu ver aqui, está localizado aqui. Como eu relatei ontem, né, os materiais que estão disponíveis aqui são os relativos à NBR, né, que nós modelamos. Depois do trabalho conjunto, que é uma base de dados que deve estar vindo à pública, eu acho que nos próximos 2 meses, né, que foi desenvolvida em parceria lá no LabE, que é tanto para selo azul da Caixa, ou para o regulamento técnico, né, no caso o RTQC, né, do Procel Edifica, e para a NBR também. Então, são os que estão aqui, mas podem escolher o que é possível, né, e até que eu acho que isso eu não mencionei ontem, né, que a gente tem essas informações aqui da transmitância térmica, mas também é possível você criar outros, né, exatamente aquele mesmo, e em tempo ele vai fazendo esse cálculo do que é o valor da transmitância do material que você está utilizando, buscando se encontrar, né, uma transmitância adequada para um determinado projeto está sendo efetuado, né? Mas vamos manter o que estava especificado aqui, né? Essa leitura dos materiais, né, que no caso eu já estou trazendo aqui, que é uma parte até normalmente é difícil, né, de se levar. Quando você está fazendo o projeto, você está especificando, mas muitas das vezes você está buscando algo e para encontrar essas especificações normalmente elas não são trazidas, né, até para simular uma dificuldade que a gente encontra muito, né, de encontrar essas especificações, principalmente se é um prédio que já existe também, se encontrar esses valores, né. Gabriel, nesse item que você está, a última se chama componente abertura zenital, correto? Se o prédio não tiver nenhuma abertura zenital. Na verdade não precisa especificar, né? A gente só abre a abertura zenital hoje em uma geometria, né, na retangular. A gente até estava com essa dificuldade de não abrir mais porque nós estamos implementando acabando de implementar essa funcionalidade porque ela, teoricamente, ela vai competir com os painéis fotovoltaicos, né? Porque, teoricamente, a gente não tem como, a
no caso dessa simulação, né, fazer ela, eu tenho que ter essa opção de ofertar ela ou com uma área zenital ou com os painéis fotovoltaicos, que eles vão estar competindo na mesma área da edificação. Então, por enquanto, a gente deixou isso somente para o retangular e para as demais edificações, as demais geometrias, nós vamos estar abrindo o painel fotovoltaico. E a outra característica que eu deixei de dizer aqui, né, que eu também posso escolher a cor, né, no caso aqui, o telhado uma cor clara e o telhado e para as paredes uma cor intermediária, isso vai refletir na absortância, né, da edificação. Para essa edificação aqui, né, naquele baseline nós estávamos trabalhando com esse valor de 12,6, né, que já é o de escritório, né, eu acho que foi buscado esse exatamente porque já era o valor da norma, né, para uma ocupação de 8 metros quadrados por pessoa, né, o valor de equipamento está aqui para a gente rodar. Como eu mostrei anteriormente também, só relembrando que se vier no avançado, você pode alterar esses valores de acordo com cada uma dos pavimentos, né? Nós estamos tentando com o mesmo valor para todos aqui. E o sistema de condicionamento de ar, lá foi utilizado nós temos um aquecimento também, 2,7. Conforme estava ali no baseline, né? Então vamos mandar simular ela. Aqui no jeito. Até agora só o resultado daquela outra comprise, né? Para a gente comparar. Naquele caso anterior que a gente havia feito com a edificação retangular qualquer, né, o fato de eu colocar brise, por exemplo, que foi na fachada sul, e diminuir um pouco o percentual de abertura em uma das fachadas, a gente consegue verificar aqui quanto que foi a diferença no consumo da edificação, né, e avaliar se realmente aquilo é uma medida viável ou não. Né? Essa aqui seria a ideia, né? Se possa comparar, né, esses dois resultados. Né? No caso, é possível ver aqui que essa alteração, eu fiz uma qualquer, ela representaria teoricamente, ela representaria um aumento na capacidade. Isso agora está tão confuso, no dimensionamento dos equipamentos de ar-condicionado. Vocês podem ver aqui que não sei se fica claro aqui, mas você pode ver que o que foi dimensionado pela ferramenta é que você precisaria dessas capacidades para atender aquela situação, né? E a situação inicial, né? E a utilização de brise de uma diminuição de percentual de abertura na fachada, ela permitiria que esse dimensionamento dos equipamentos fosse menor. Então, isso é interessante, que você pode fazer vários testes nesse sentido, mesmo trocar somente para cada uma das fachadas, ou trocar somente os vidros, ou somente um componente construtivo, e verificando como que isso pode impactar, né, no consumo total, e isso é capaz de mudar o nível de eficiência, né, da edificação. Isso aí foi um teste que basicamente não fez muita alteração, né? Por exemplo, se eu pegar aquela mesma lá agora e colocar um vidro melhor ou aumentar muito a eficiência do ar-condicionado, ela vai
vai dar uma diferença mais significativa, né? Vamos fazer agora enquanto. Copiei aquela mesma notificação somente para alterar mais parâmetros para a gente verificar essa diferença, né, no desempenho. No caso aqui, eu aumentei o copy daquele equipamento que já existia, né? E está trazendo algum, por exemplo, experimentalmente eu sei que isso faz bastante diferença, né? Trazendo um pino bem melhor. E se a gente simular isso, a gente vai ter uma diferença de consumo significativa agora no resultado. Esse que a gente acabou de criar, né, eu vou baixar o IDF dele. Como vocês podem ver, aquele exemplo que eu entrei com os dados, né, é possível verificar aqui que ó, essa seria uma edificação de 12 andares, ela aparece com os pavimentos, né, totalmente separados, né, exatamente porque existe uma repetição. Esse aqui dentro do modelo do Google SketchUp, existe uma repetição dele, são 12 andares, né, 10 vezes, né? Então esse pavimento aqui está aparecendo 10 vezes. Exatamente porque a gente não precisa desse, em termos de processamento, né, de software, a gente não precisa processar 10 vezes o mesmo andar. Né? E esse resultado, né, no caso para a simulação, isso é bastante comum se utilizar esse artifício. Né? Tem uma repetição dele para conseguir obter um resultado. Então isso é iterado, a iteração ela é feita uma única vez. Né? E aqui, conforme eu havia colocado, né, a criação dos brises, né, que a gente já viu, se não me engano, acho que era 30 graus nos brises verticais, ele automaticamente, para aquele percentual de abertura na fachada, ele faz esse cálculo, né, ele traz os brises separados, né, a criação deles, né, a marquise aqui também, e quando eu entrei com os dois valores, ele já faz isso automaticamente também. Lógico que até eles vinham todos juntos, mas isso causava uma confusão, né, nos usuários. Opa, mas eu coloquei uma edificação de 12 andares e está aparecendo 3 só, né, até não faz diferença, eles que é só uma... Isso aqui é somente visual, né, porque como elas estão com todas essas propriedades térmicas, já estão interligadas dessas zonas, né? Então, se alguém quiser vir aqui colocar e colar tudo junto, não faz diferença, isso é só para efeito de visualização. Né? Mas isso eu não sei se essa parte atende às expectativas que muita gente estava perguntando com 3 meses aqui. Pelo menos na palestra de ontem, a ferramenta liberável, ela está aqui, né? Libera, né?
Agora está mais alto. E agora a gente comparando o que a gente simulou, o resultado anterior que a gente tinha, né? E esse que a gente alterou o valor do POP e o valor dos vidros. Né? Então vocês já podem ver que a etiqueta pulou de C para B, né? Você vê que o watts por metro quadrado que a gente tinha aproximadamente 135 watts por quilowatt-hora por metro quadrado, né, de consumo, ele já desceu para 118, né? E com esse tipo de edificação, você pode verificar que seria necessário, né, para se manter o conforto com ar-condicionado, a gente já teria Ué? Não, realmente, a diferença de dimensionamento não foi grande, né? Exatamente porque você tem um equipamento mais eficiente. A ideia é que hoje a gente não estava ainda muito voltado para essa parte, mas um desses gráficos aqui, o próximo que a gente está... é que a gente apresente um gráfico com os ganhos por área, né? Então, para ser possível o usuário verificar que o que representa para o dimensionamento do ar-condicionado é que a envoltória, a parte de cobertura representa tantos por cento do ganho de radiação térmica, ou as paredes um outro percentual, os vidros, exatamente para facilitar, né, no caso do projetista ou o arquiteto, a enxergar o quanto isso vai impactar, né, no consumo dessa edificação, né, e como que ele pode trabalhar. Então, que para uma determinada edificação, não, essa é a edificação que ela está com essa área de vidros muito maior, então isso é um percentual que pesa mais no dimensionamento do ar-condicionado ou no gasto total, né, que acaba sendo, né, do ar. Nesse exemplo que eu acabei de fazer, né, que era com vidros melhores e um POP mais elevado do ar-condicionado, a gente verifica que a etiqueta por simulação ela é B, e se fosse efetuar o mesmo processo pelo prescritivo, ela seria C. Principalmente pelo fato de a gente estar lidando com vidros de uma qualidade maior, né? O valor, se não me engano, era 0,3 no fator solar dele. Que tem bastante perguntas em relação a isso, né? Que eu acho que é um caso mais comum. Eu coloquei como um TO, seria a geometria com corno condicionado, né, que acho que é algo que é bastante comum para prédios comerciais. Né. Até a gente tem uma grande limitação aqui, que normalmente tem vários formatos, como isso acontece, mas nós tentamos modelar aquilo que atende a mais casos. Né, que você pode assistir nisso que você tem uma parte de uma torre de elevadores, mas área de circulação transitória, né, área de não permanência, em que estão no fundo do prédio, já seria na lateral. No entanto, a gente optou por um formato que ela estaria no meio, que seria uma boa aproximação também, né? É mais fácil de modelar para a gente. Né? Então, esse formato que a gente colocou seria em que, por enquanto, ela está restrita ao retangular, né, para esse tipo de análise, em que você traz somente as dimensões, né, do corno não condicionado que está no centro do seu prédio. Então, por mais que ele tenha um formato um pouco mais atípico, a ideia é que se leve a área dessa área não condicionada que é existente no centro do seu prédio. Né? Eu sei que o ideal seria que a gente já trabalhasse com essa opção de tudo não condicionado, mas ela está voltada mais para o novo modelo do S3 que está sendo feito, que seria voltado para a certificação residencial. Né? Para as comerciais, como isso não é um modelo muito comum, a gente só trouxe esse corno condicionado. Nesse caso aqui, basta você entrar com os valores, né, o comprimento e a largura, ou um equivalente de área do que existe na sua edificação, você pode simular normalmente isso. Essa que seria a ideia. Até aquela consideração que existe quando ela está no fundo, por exemplo, da edificação, já com essa
seria nessa zona perimetral, né? A consideração que a gente faz quando ela para o centro, ela tem uma diferença sim de consumo, né? Mas a gente está trabalhando em favor uma margem de segurança maior, né? Exatamente porque se ela estivesse no fundo, ela seria uma área não condicionada, uma área que está recebendo o sol, no caso uma zona perimetral, e ela estando no centro da edificação, a gente está apresentando um consumo maior do que seria realmente. Alguma dúvida aqui? Não sei se alguém de vocês que me questionou da área não condicionada. Puder falar mais alto, por favor? A ventilação natural. Oi? Ventilação natural. Não, aqui a gente não tem nenhum módulo, né, para fazer a verificação de ventilação natural. É somente uma área não condicionada, normalmente uma área de não permanência, né? Os corredores e a área no caso de um prédio, né, a torre dos elevadores, né? O exemplo que eu vou colocar aqui, né, seria que é até uma dos baselines que a gente utiliza, né? Deixa eu até achar aqui, uma vertical. Que seria de um hotel, que foi um modelo real, que foi feito de uma consultoria, de um outro pesquisador, e que depois esses dados foram limpos, né, e deixados de forma sem nenhuma referência à edificação real, né? Que são utilizados agora como baselines. Né? Deixa eu achar aqui. Então a gente tem esse caso aqui que seria um hotel, né? Ele tem esse formato que seria um prédio retangular, e no caso ele tem essa área central, né, não condicionada, que é um caso que nós não prevemos, né, que ela é simplesmente esse corredor que vai de extremo a extremo na edificação, né, e com várias zonas, que no caso os quartos, nas laterais. Né. Esse modelo a gente teoricamente não teria como ser simulado diretamente na ferramenta. Né. Então, como que ele foi feito, que nós conseguimos e os resultados foram satisfatórios? Esse modelo, por exemplo, ele foi aproximado aqui, deixa eu só até ver as dimensões, né? O que foi feito foi essa área não condicionada, ao invés de ser colocada de extremo a extremo de edificação, a gente simplesmente converteu esta área para uma condição que ela coubesse aqui dentro. Então foi isso que a gente fez, ela transformou aquele retângulo que era de extremo a extremo da edificação para um retângulo interno, né, para esse quarto condicionado. E os resultados foram na faixa de 1,5% a 2%, a diferença de consumo. E até o material que está sendo publicado agora da validação do S3. A gente pode ter acesso a esse documento de estudo de casos, aliás, esse documento que você mostrou com alguns formatos e metodologias, assim, para a questão de referência. Com certeza. O primeiro que eu mostrei já é uma publicação, são todas as publicações, foi do penúltimo Building Simulation, foi o de Sydney, na Austrália. Esse material está na internet, acho que se não me engano é o Building Simulation de 2012. E esses outros baselines, eles estão, quer dizer, não sei se estão hoje, né? Eles estão no link interno na nossa intranet ali do ABE, mas teoricamente eles estão em consulta pública para isso, para a parte de serem anexados à metodologia para validação de ferramentas de eficiência energética, né, para qualquer ferramenta para o regulamento brasileiro. Então, se não tiverem também, eu posso repassar para todos, né?
de qualquer forma estão sendo disponibilizados para todos. Esse simulador a gente baixa ele no sistema. Eles estão usando isso. Eu acho que isso é uma informação que eu sempre falava anteriormente e eu esqueci de comentar várias vezes aqui. Todas essas ferramentas, né, elas foram desenvolvidas com o financiamento da Eletrobras, do Ministério do Meio Ambiente, a ajuda deles, e o FINEP. Então, todas essas ferramentas são públicas, gratuitas, de acesso aberto, é free para todos. Então, qualquer um basta acessar essas páginas e se cadastrar e utilizar. Oi? Entra no qual site? Este especificamente é o S3Z, né? Então é www.s3z.usc.br. Eu não sei se todos pegaram o folder que foi distribuído ontem, né? Mas é S3Z. SC, né? Isso. É só jogar S3Z no Google que encontra um e-mail. Se jogar no Google é o primeiro link, né? S3Z. E o outro que também foi apresentado ontem, né? O Project também, né? Seria uma ferramenta anterior ao S3Z, né? Já para, não sei se muitos aqui participaram da palestra de ontem, viram essa ferramenta, que ela também é gratuita e aberta a todos. Né? Não, na verdade é o inverso. É que o SketchUp tem capacidade de ler os arquivos de simulação. Então ele importa. Você está no SketchUp, você importa o projeto para ele. Exatamente. Ou ao contrário, eu sou no programa e exporta do SketchUp. Não, é que todos eles seguem aquelas linhas do BIM, né? Seguem parâmetros de compatibilização, então eles tentam se conversar. Então, como esses parâmetros são semelhantes, não digo 100% iguais, né? A parte de geometria se abre diretamente no SketchUp. As informações que são referentes a toda a parte de zonas térmicas, materiais, para ser um vídeo mais completo, você tem se você instalar o OpenStruct, né? Dentro do SketchUp. Você pode fazer toda a modelagem no SketchUp. Aí você já tem o resto da simulação diretamente no SketchUp? Não. Vamos lá. Tem muito conhecimento por trás, no caso. Quando a gente, no S3Z, a gente faz essa opção lá no início, que é da escolha de um uso típico, a gente está fazendo todas essas considerações, desde a utilização, da edificação, número de pessoas, ocupação, iluminação, o comportamento dela ao longo do ano. Então, todas essas escolhas são feitas e anexadas essas informações. Quando você faz uma edificação no SketchUp, você simplesmente está tendo somente a volumetria, né, o 3D da edificação. No caso desse plugin que é disponível no site do Departamento de Energia dos Estados Unidos, né, até vou mostrar aqui, que é o OpenStruct, né? Esse plugin é gratuito. Também, mesma coisa. Está aqui. Você pode baixar ele e o teu SketchUp fica apto a receber essas informações de simulação. Eu não digo que ele fica 100% operacional para você continuar a simulação em outras ferramentas, né? Mas quando você abre, você consegue visualizar, né? Eu até indico mais como visualizador, porque foi feito no S3Z, né? E daí você pode utilizar em qualquer outro lugar, no próprio Energy Plus, né? Puramente, e ser editado essas informações. A
parte de geometria e das zonas térmicas, eu garanto que todas elas vão estar lá. Já essa parte de usos típicos, muita coisa de ocupação de equipamentos, nós temos algumas particularidades dentro do S3E. Então, esse arquivo não necessariamente vai ser 100% editável em outra ferramenta, né? Mas a ideia é que as informações básicas você pode continuar em qualquer lugar, né? Você utilizou inicialmente no S3E, ou mesmo depois ir para uma ferramenta que já tem a CFD mais robusta, como a do professor Natan de Curitiba, né? Que é o Domus, né? Também ligado ao Procel Edifica. Ela também pode continuar de lá, que até eu brinco, ela é uma ferramenta complementar nossa, que nós somos para quebrar esse paradigma de dificuldade de simulação, ser o primeiro contato do projetista com a simulação, né? E o intuito de fazer isso de forma rápida e facilitada, né? E já essa outra ferramenta seria um passo à frente, né? Ela não tem tanta facilidade. Exige já um conhecimento mais avançado de simulação nessas análises termoenergéticas. No caso aqui do OpenStudio, existe uma ferramenta agora, uma interface inteira própria. Eu estou falando no microfone, vocês não estão me escutando, perdão. Eles têm uma interface própria inteira para fazer esse desenvolvimento, né? Só que a dificuldade é que você não teria acesso aos usos típicos, aos materiais, componentes construtivos nacionais, né? Essa seria a dificuldade de se lidar com ela. O que eu aconselho até, eles têm o Legacy OpenStudio, eles dizem lá, que é só um plugin para você realmente verificar tudo isso no SketchUp, né? Agora, o caminho inverso, você trazer uma edificação feita no SketchUp para dentro do S3E não existe ainda. A importação não é o nosso foco, né? No sentido de que uma edificação mais complexa, seria uma minoria dos usuários, né? Então isso eu aconselharia a buscar uma ferramenta mais complexa. O que nós estamos desenvolvendo, que já deve estar para ser liberado nos próximos 3 ou 4 meses, é a capacidade de combinação de geometrias, né? De, por exemplo, você fazer uma parte, um pilotis retangular, né? Com 3 ou 4 andares e logo acima torres, 2 ou 3 torres ligadas acima. E essa possibilidade a gente vai estar abrindo, né? Principalmente porque hoje, como é que a gente faz? Eu até utilizei ela para uma consultoria que foi feito o seguinte, eu simulei as torres pelo S3E separadas e depois o pilotis. E esses resultados são mágicos. Dessa análise, e foi bem satisfatório o resultado, né? Aguardando publicação, que a gente tentou para provar essa possibilidade do S3, uma consultoria que foi feita utilizando o S3E. Então, foi um prédio administrativo, teoricamente, em que possuíam salas, né, no caso de uma escola, né, o nome ainda não pode ser repassado, que ela possuía o primeiro andar de um comportamento de biblioteca, né, com salas de estudo, os demais andares com salas de aula e uma parcela dessa edificação como a parte administrativa, né. Foi feita essa simulação, né, dela com consultoria e a parte dela somente para um S3E para verificar essa diferença de resultados, né. Então, esse resultado até, deixa eu mostrar aqui. Existe uma certa, a gente teve que dar uma aproximada, né, porque pelas essas diferenças de comportamento nós adotamos um uso típico, deixa eu ver se um uso típico, né, no caso o principal que era o de escola, né, e as demais dependências, pelo fato de ter esse comportamento diferente em andar diferente, foi possível que a gente trocasse manualmente todo esse comportamento da edificação. Posso abrir algum outro aqui? Deixa eu abrir uma nota nacional aqui para você.
A gente tem aqui o comportamento de edificação, a parte de iluminação de ganhos, né? Esses valores, por exemplo, que são utilizados 12.6, eles já vieram do uso típico, né? Às vezes a gente não se pergunta de como eles estão, a determinação deles. Mas nesse caso eu posso, como eu tinha um término diferente, né? Eu poderia editar esses valores e trazê-los com esse comportamento diferente para cada um dos pavimentos, né? Então, por exemplo, o valor da parte central que está alterado para 15, a iluminação, né, para salas de aula, e eu ter esse comportamento alterado. Não sei se eu cheguei a mostrar essa parte aqui também anteriormente, né, que é a parte avançada. Eu posso criar um novo padrão, né? Trazer qual que é o comportamento dessa determinada propriedade que eu estou utilizando, né? Entrar com o percentual, né? Que eu quero que ela seja utilizada. Então, por exemplo, eu estou trazendo aqui o meu percentual de iluminação de 15 watts por metro quadrado e dizer quais são os valores que eles vão ser utilizados a partir de cada horário. Então, tem que entrar com todos esses valores manualmente, esse aqui é um problema, né? Tanto para os dias úteis quanto para o sábado e domingos e feriados, né, os demais dias. Então eu tenho que entrar com todas essas informações, esses valores aqui. Uma vez definido isso, eu posso adotar como um novo comportamento para, por exemplo, no caso aqui da iluminação. E aí adotar cada um desses. Esse aqui é só um gráfico que fica mostrando como que é, né, para visualizar graficamente, né? E entrar com esses valores separadamente para a iluminação aqui. Tornando aqui. E as demais propriedades também, no caso, eu entrar com ocupação diferente, esse valor de equipamentos, né? Até nos equipamentos eu tenho esse... Bom, as minhas perguntas são principalmente relacionadas aos projetos complementares. Assim, qual é o interface? Para eu poder pôr esses projetos complementares? Então, tá. Eu tentei ter o Revit mais esse software para fazer essa interface entre os projetos, ou ele já todos os projetos complementares vão estar dentro do Revit e do produto gráfico. Considerações finais que eu acho que o tempo está acabando. O que a gente está buscando agora com o S3? Hoje ele está restrito ao material de forma genérica. Então, assim, a gente tem um interesse para que o S3 possa atuar melhor para os usuários na forma de trazer mais um feedback da indústria, né? O que a gente tem interesse nisso? Era que existe muito essa parte abstrata de se lidar com esses valores da forma como estão, né? E a gente tinha interesse que ela pudesse realmente trazer aquilo que está disponível em cada região, né? Então, é isso que a gente está tentando fazer hoje. A gente está mais nessa parte de divulgação, mas está buscando mais usuários no sentido de que já vai estar sendo aberta a ferramenta para entrada de dados, né? Então, isso é a próxima etapa que a gente está ocorrendo, né? Então, a gente vai começar inicialmente somente os fabricantes que vão poder cadastrar componentes, trazer informações para dentro do S3E, mas a ideia é que antes do final do ano a gente esteja abrindo a ferramenta para todos, né? Então o usuário vai poder, hoje você pode salvar o componente construtivo no seu login, mas a ideia é que isso passe por uma moderação e possa ser aberto para todos, né? De forma que possa ter contribuição e a gente poder facilitar isso, por exemplo, região, né? Que muitas das vezes você faz esse experimento na ferramenta, está pensando em um determinado componente construtivo que existe lá na região sul, mas na região norte isso não se aplica, ele não está disponível, né? Então a gente queria que isso acontecesse assim, por exemplo, os tipos de vidro, os tipos de blocos, eles estivessem disponíveis na ferramenta regionalmente, né? Para cada região conseguir trabalhar com aquilo que está disponível no seu mercado. Essa seria a ideia, né? Lógico que para isso, evoluir para esse cenário, a gente
precisa que os fabricantes forneçam as informações inicialmente, a gente tem um número de usuários que forneça essas informações também, né?